tudo bom? Hoje, dando prosseguimento ao nosso projeto Prazer de Ler e Prazer de Ouvir, eu escolhi um texto do meu livro Alma Feminina, referente a um dos colégios que eu trabalhei em vários colégios, mas especialmente o texto refere-se ao Colégio Estadual Júlia Kubitschek, onde eu trabalhei muitos anos e onde eu exerci vários cargos e onde eu fui muito feliz. Então, para nós, para mim, para vocês, para todo mundo, as mulheres do Júlia. Atenção, porque esse texto ele é uma grande homenagem não só ao Colégio Júlia Kubitschek, mas a esse mundo maravilhoso que é o mundo feminino. Júlia Kubitschek é uma escola da rede pública estadual do Rio de Janeiro, batizada com o nome de uma professora mineira, mãe de um famoso presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Seguindo protocolos educacionais que impediam meninos de estudar nas escolas especializadas na formação de professores alfabetizadores, o Júlia, apesar de ter sido criado quando essa lei já tinha sido alterada, quase não recebia meninos em seu corpo discente. A média era de 30 alunas para um aluno. O seu corpo docente também era composto de um número feminino bem maior que o masculino. Logo, Júlia, uma escola de mulheres. O tempo passou e o CEJK também sofreu algumas mudanças, mas a sua qualidade de ensino continua de excelência. Todos os que ultrapassam os portões desse colégio são envolvidos por um mundo feminino. Por esse motivo, há um encantamento nos corredores e nas salas de aula. Nos gabinetes, há um perfume agradável, deixando evidente a presença feminina naqueles ambientes. O Colégio Estadual Júlia Kubitschek é uma unidade de ensino diferente das muitas que existem no nosso estado. Creio que as mulheres do Júlia são as responsáveis pelo bom ensino e por tudo que acontece naquele espaço, desde os jardins até as salas de aula. Há um esmero em cada espaço, carinho nas relações e a preocupação com a formação de cidadãos conscientes para exercerem a profissão de professor. Lembro-me do dia em que cheguei para assumir uma vaga de professor. Essa é um pouco da minha história que vale a pena ser observada com cuidado. Assim que eu cheguei, fui recebido na coordenação por uma senhora, a coordenadora, que me conduziu para a primeira turma em que eu daria aula. Havia aproximadamente umas 35 jovens de blusas brancas de mangas compridas e saias azuis. Ao perceberem a presença da senhora que me conduzia, ficaram de pé. E foi nesse clima que eu fui apresentado à turma e deixado sozinho naquela sala, entregue à minha própria sorte. Confesso que minhas pernas tremiam. Apesar de já estar no magistério há algum tempo, eu ainda era um jovem professor e não tinha experiência com aquele universo. Após ser deixado à sorte numa classe só de meninas, iniciei o que seria uma aula. Pude perceber que os olhos daquelas garotas seguiam-me por todos os cantos da sala e me avaliavam dos pés à cabeça. O suor
escorria pelo meu corpo e com muito esforço consegui repetir alguns conceitos de biologia. Fui salvo daquele primeiro suplício pela campainha. Porém, havia ainda 5 turmas, resultando num total de mais de 150 olhares femininos esperando por mim até o final do expediente. Em cada grupo, eu fui acompanhado pela senhora coordenadora e o ritual se repetiu. Meninas de pé, em silêncio, cumprimentam o professor jovem, sentam-se e aguardam pela aula. Ao final do dia, eu estava extenuado, apavorado e questionando se eu conseguiria sobreviver naquele mundo do azul e branco. Foi um grande desafio na minha carreira de professor. Os dias, as semanas, os meses e os anos se passaram e por mais de 30 anos vivi naquele universo Júlia Kubitschek. Lá eu tive o prazer de trabalhar na sala como professor, nos laboratórios fazendo experiências. Tive o prazer de ser supervisor, de ser coordenador de turno e o maior dos presentes que Deus me deu, de ter sido também diretor desta incrível escola. Tive a oportunidade de saborear grandes emoções e aprender a valorizar pequenas alegrias que envolvem o mundo das escolas que formam professores. Aprendi a respeitar aquele espaço onde fiz grandes amigos que fazem parte da minha vida até hoje. As mulheres do Júlia são muitas e, como num formigueiro, executam diversas e importantes missões. As merendeiras, as secretárias, as diretoras, as funcionárias do serviço de limpeza, as professoras, as coordenadoras, as supervisoras, todas funcionando para que meninas e meninos possam se tornar cidadãos de bem. Nesse mundo também encontramos as mães que buscam nessa escola um caminho para conduzir seus filhos. O CEJK, apesar do tempo, ele ainda consegue ser uma das grandes escolas de formação de professores. Eu tive o prazer também de trabalhar no Colégio Estadual Heitor Lira, na Penha, onde também é de formação de professores. E esse mundo do azul e branco que se espalha pela Inácio Azevedo Amaral, pela Carmela Dutra, pelo Sara Kubitschek, essas escolas são à parte e elas mereceriam do governo um atendimento muito especial, porque são dessas escolas que saem os professores que vão trabalhar nas bases de ensino, nas bases da educação brasileira. Voltando ao CEJK, lá também aconteceram pequenas tragédias, perdas, lágrimas, situações complexas, mas que sempre são resolvidas ou atenuadas pelas mulheres que não deixam nada sem uma resposta, um carinho ou uma palavra de conforto. Como é triste perder um amigo, perder um professor, perder um funcionário e depois ter que reassumir as atividades, dar continuidade ao trabalho, seguir em frente. Mas lá no Júlia, os colos, os afagos, o amor conduz a educação de uma forma em que, mesmo diante dessas pequenas, grandes tragédias, o trabalho de ensinar e aprender continua. No Júlia há muitos colos, muitos aconchegos
que amenizam os grandes problemas. Eu tive o privilégio de ser um dos poucos homens professores a usufruir de um local onde educação é coisa séria. Esse maravilhoso colégio chamado Júlia Kubitschek fica aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, pertinho da Central, na rua General Caldwell. Um local barulhento, confuso, centro da cidade. Mas quando nós atravessamos os portões do Júlia Kubitschek, parece que nós entramos num outro mundo, no maravilhoso mundo das mulheres do Júlia. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena história desse maravilhoso colégio que a gente chama carinhosamente de CEJK. Um abraço a todos e até a próxima leitura.